O programa Bíblia na íntegra tem o intuito de incentivar você a ter um tempo com Deus, e não somente incentivar você a ter um tempo com Deus, mas a explanar um pouco mais alguns textos bíblicos, que é uma proposta, uma possibilidade de você fazer um plano de leitura e poder ter algumas ferramentas e algum entendimento para quando você for fazer a sua leitura, você poder orar e entender um pouco mais o texto. A Bíblia na íntegra desta noite, aqui noite no Japão, nós iremos estudar o Atos, capítulo de número 20. O programa que nós estamos iniciando aqui no Pastorando chama-se A Bíblia na Íntegra, e nós temos como intuito explanar um pouquinho todo o contexto do capítulo de número 20. E o intuito não é esgotar o assunto do capítulo de número 20, mas refletir um pouquinho no contexto. Quem escreve, por que escreve, e te dar um pouco mais de ferramenta, um pouco mais de entendimento para o seu TSD. E então, fique conosco aqui no nosso programa e tenha o coração aberto para poder crescer e poder entender um pouquinho mais da palavra de Deus na íntegra. Iniciarmos, nós precisamos entender que o texto de Atos, capítulo de número 20, assim como todos os textos de Atos e também de Lucas, foi escrito pelo médico Lucas. Esse personagem que ganhou o título de evangelista no texto anterior, porque ele escreve um relato minucioso, e aí um relato de uma pesquisa, de uma busca por informação sobre a pessoa de Jesus Cristo. O livro de Lucas é um livro minucioso, ele escreve de uma maneira muito minuciosa sobre Jesus, e posteriormente ele começa a escrever também dos Atos dos Apóstolos. E aí no capítulo de número 20, ele já não escreve mais como um mero pesquisador e nem um mero estudioso, mas ele escreve como um participante, aquele que participou e testemunhou a vida e a obra do apóstolo Paulo. É interessante a gente olhar para Atos, olhando para Paulo como um dos principais personagens do livro de Atos. Por que ele é um dos principais personagens? Porque Paulo, ele provavelmente tenha sido o mestre de Lucas, e Lucas caminhou muito próximo de Paulo, como está relatado no capítulo de número 20. Então ele se junta a Paulo ali no capítulo de número 16, na terceira viagem missionária. Aqui já é a terceira viagem missionária, e Paulo está voltando, regressando da Grécia, onde ele esteve em Atenas e teve em outras cidades gregas, pregando o evangelho, e com muita sabedoria, muita intrepidez no Espírito Santo e muito conhecimento, ele esteve discutindo com os intelectuais gregos sobre a pessoa de Cristo. Regressando, depois de muita perseguição e de muita conspiração, Paulo tinha um objetivo claro: ele precisava passar pela cidade de Éfeso, mas como nós encontramos no capítulo de número 19 uma grande resistência ali em Éfeso, ele não chega a Éfeso, ele para em Troade, e ali em Troade ele tem um dia de pregação, e nesse dia de pregação nós poderíamos dizer que tinha tudo para marcar o ministério de Paulo de forma negativa. Então vamos para a nossa íntegra da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós encontramos Lucas, um médico, um sírio que se converte e caminha com Paulo, próximo de Paulo, um discípulo que está próximo de Paulo. Então, ele começa apresentando Paulo nos primeiros versículos como aquele que anda incentivando, animando os irmãos na fé. Ou seja, o que Lucas queria deixar claro? O que era importante para Lucas? Que todos os leitores entendessem que Paulo tinha uma paixão pelo evangelho. E ele começa a apresentar um Paulo apaixonado pela obra de Cristo e apaixonado pelo ânimo dos irmãos. Ele estava entusiasmando, animando os irmãos através de exortações e de ensinos. E isso fica tão evidente, é tão crescente na vida de Paulo, que depois Lucas vai relatar de um incidente que acontece na cidade de Troade. É importante a gente lembrar, porque
o que acontece com esse texto? Esse texto ele é a base da personificação ministerial de Paulo, ou seja, o que significa isso? A teologia olha para esse texto e classifica Paulo como um homem que não era eloquente na sua pregação, mas o texto ele não está dizendo isso. Então Lucas ele começa mostrando essa paixão e ele começa mostrando essa logística e esse número de discípulos que acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias, e ele vai mostrando a importância de Paulo no meio da igreja e no meio daqueles que estão aprendendo do evangelho para ele. Quando ele fica na cidade de Troade, ali, por conta de um período importante, que é o período das festas dos pães sem fermentos, Paulo ele sabe que ele precisa voltar para Jerusalém, ele está voltando para Jerusalém e não para Antioquia, a cidade base missionária dele. Ele volta para Jerusalém por quê? Porque ele fez uma viagem conturbada, cheia de perseguições, cheia de armadilhas, né, de conspirações, como Lucas relata, tanto no capítulo 19 como no capítulo 20, e ele está voltando para Jerusalém para se apresentar diante dos sacerdotes e diante dos judeus, para fazer defesa da fé dele, da fé cristã diante dos judeus. É importante a gente entender que nesse momento da história, a fé cristã está nascendo dentro do judaísmo. Então, os líderes que ficaram em Jerusalém, tanto Tiago, quanto Pedro, quanto outros apóstolos que ficaram em Jerusalém, eles ainda têm um sistema que é de culto meio que judaico-cristão, uma transição. Eles ainda vão no templo, eles ainda cumprem os rituais, eles ainda cumprem com todas as exigências judaicas, e Paulo ele foi considerado um apóstata porque ele pregava para os gentios de uma maneira muito eloquente, muito entusiasmada, e ele tinha o desejo de promover a salvação. O ministério de Paulo é voltado para os gentios, e isso trouxe muito conflito dentro do judaísmo. E aí você pode acompanhar em toda a trajetória e todas as viagens missionárias. Mas no capítulo de número 20, quando ele para em Troade, ele tem esse sentimento de que é a última viagem dele, o sentimento dele é esse. E o texto, Lucas ele apresenta ele faz um relato muito fidedigno daquilo que estava acontecendo. E é interessante a gente observar o seguinte, entenda muito bem que o texto de Atos capítulo 20, o evangelista Lucas ele não economiza na sua escrita, ou seja, mesmo Paulo sendo um cara que animava, entusiasmado, um personagem apaixonado por Jesus, ele comete um certo exagero na cidade de Troade. Aí você vai falar, como assim um exagero? Se você lê o texto, hoje nós não iremos ler o texto porque eu quero que você leia na sua casa, que você leia ele, eu estou te dando um resumo na íntegra para você ir com essa ferramenta e aí poder estudar o texto na sua casa e encontrar isso que o pastor está compartilhando com você. O evangelista Lucas, mesmo sendo discípulo, ele não pinta um personagem triunfalista. Ele não pinta um personagem que está acima da dor e indiferente ao sofrimento, e não pinta um personagem que não comete equívocos, se nós podemos dizer que isso foi um equívoco. O que eu quero dizer? Que esse texto não dá base para a gente interpretar Paulo como um cara cansativo na sua fala e não eloquente, como alguns têm categorizado Paulo ou personificado a pessoa de Paulo. Na verdade, nós encontramos um homem apaixonado que ele tinha um sentimento de que talvez não encontraria mais aquelas pessoas e ele queria que aquelas pessoas aprendessem de qualquer maneira o que ele estava ensinando. Então Lucas ele fala que ele delongou na exposição, delongou, e aí acontece um incidente. Um personagem chamado Eutico, do terceiro andar, assistindo a um sermão, ele simplesmente está na janela sentado e cai do terceiro andar por causa do Paulo que delonga na sua exposição. Isso
não é triunfo. Na verdade, Lucas está sendo muito fidedigno, muito fiel ao que ele agora está vendo, não o que ele está ouvindo. Ele estava na cena. E como médico, ele atesta, ou ele vê que todos estão atestando, que o Eutico morreu no meio do sermão de Paulo, o grande apóstolo, e provavelmente no final da sua vida missionária. Veja bem, que incidente tinha tudo para ser uma tragédia, tinha tudo para ser um grande problema. Mas o que acontece? Paulo, um homem de Deus, ele desce até o personagem Eutico, o abraça e diz que vê que ainda há vida nele. Ele confia em Deus e aquela tragédia é transformada num grande testemunho que é relatado por Lucas. Mas Lucas não faz daquele cenário um cenário de triunfo, ele faz daquele cenário um cenário real. Qual foi a realidade? Que Paulo estava entusiasmado e muito motivado de compartilhar o evangelho, porque provavelmente seria a última vez que ele estaria ali em Troade como um missionário, pregando para a sua igreja, ou para a igreja a igreja que ele ajudou a implantar e a igreja que ele ajudou a fomentar, irmãos que talvez ele tenha ajudado a entender o evangelho. Então ele queria com toda a força. E Lucas continua expondo esse personagem Paulo ainda na experiência ali um pouquinho mais para frente, depois dessa situação. Ele vai encontrar, ou o apóstolo Paulo vai encontrar a liderança da igreja de Éfeso. Se você voltar ao capítulo de número 19, a liderança na igreja de Éfeso, eles ficaram 3 anos com o apóstolo Paulo, e Paulo saiu dali fugido de uma conspiração dos sacerdotes e dos ourives de Diana, ou da deusa Diana ali dos Efésios. E então Paulo encontra na cidade de Ossos os líderes da igreja de Éfeso, e ele tem ali mais uma conversa entusiasmada. E ele começa a direcionar os líderes da igreja de Éfeso e a ensinar os líderes da igreja de Éfeso a dos Efésios a se comportar e a entender que existe risco fora, e risco, os lobos que estão fora, que vão entrar e vão adentrar a igreja. E é preciso a gente estar percebendo que existe um movimento de fora para dentro para tentar minar a igreja, para tentar atrapalhar o caminhar da igreja, mas também existe muito trabalho de dentro para fora, que é aquele trabalho que ele boicota, ele atrapalha, ele impede o crescimento da igreja, ele enfraquece o entusiasmo dos irmãos. Então Paulo está ali mais uma vez sendo apresentado pelo apóstolo, pelo evangelista Lucas, o apóstolo do entusiasmo. Ele, mesmo sabendo que ele vai enfrentar um processo religioso, jurídico religioso na cidade de Jerusalém, mesmo sabendo que ele está voltando talvez para ser preso em definitivo, ele sem saber o que iria acontecer, mas ele ainda continua entusiasmado e desejoso de compartilhar do crescimento e compartilhar do evangelho para aquelas pessoas. Por quê? Porque era a missão dele, ele encarava isso como o seu estilo de vida. Então o capítulo de número 20 de Atos, aqui sendo explicado de uma maneira muito interessante, ele tem um evangelista que não tem a necessidade de criar um personagem triunfalista, apesar dele ser o mestre, o líder e o discipulador dele, de Lucas. Ele não pinta um cenário triunfalista, ele não precisa de propaganda, ele não precisa pintar um apóstolo forte, mas ele pinta um apóstolo apaixonado. O que ele descreve do apóstolo é que ele é um homem apaixonado pelo evangelho e desejoso de compartilhar o evangelho. E ele demonstra isso na experiência do Eutico, sem poupar, e você vai encontrar isso no capítulo 20 de Atos, e ele também demonstra isso na conversa com a liderança de Efésios. O capítulo de número 20 de Atos, então, ele é extremamente importante e nos ensina a gente ter equilíbrio e a gente confiar em Deus
e ter entusiasmo pelas coisas de Deus. Eu gostaria que você fizesse essa devocional e de repente você pudesse separar um período do dia para poder ler o capítulo de número 20, meditar no capítulo de número 20 e orar acerca daquilo que Deus falar no teu coração. Esse foi a Bíblia na íntegra com o pastor Cassiano, aqui do capítulo de número 20 de Atos, e eu volto na semana que vem com mais um texto. Deixa aqui no comentário o que você achou dessa iniciativa. Aqui nós não estamos com o intuito de ler um texto da palavra de Deus, mas de te incentivar a ter um tempo com Deus e a meditar na palavra de Deus. E a proposta, a sugestão que eu trago para você é o capítulo de número 20, porque existe um cenário lindo para ser desbravado da vida, da obra e da personalidade do apóstolo Paulo, descrita por seu discípulo Lucas, o médico, o sírio médico que caminhou do lado de Paulo durante anos. Deus abençoe você, não deixe de compartilhar esse vídeo se você achou interessante. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para você receber as notificações de novos vídeos. E o meu desejo é continuar trazendo para vocês essas informações que são valiosas para a gente ler o texto, entender o texto e de repente ter uma meditação mais profunda e mais compreensiva da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, faça aquilo que nós já conversamos anteriormente e nos incentive a continuar a ter essa iniciativa de abençoar e edificar você e sua casa na caminhada de Cristo. Deus abençoe, forte abraço e fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Tchau.